Olá, o programa Temas em Educação de hoje vai tratar da Base Nacional Comum Curricular e Avaliação. Ela foi aprovada pelo Conselho Nacional de Educação no final do ano passado e está em processo de elaboração pelo INEP, mas está gerando uma série de dificuldades e discussões dentro de escolas e dentro da academia também. Está aqui conosco hoje a professora Maria Tereza Esteba, da Universidade Federal Fluminense, ela é do Programa de Pós-Graduação em Educação, e a professora Sandra Kretli, que é aqui do Centro de Educação da Universidade Federal do Espírito Santo, produtora executiva desse programa e uma das idealizadoras dele também, mas aqui ela está hoje como vice-coordenadora do GT de currículo da ANPED, que vai nos ajudar com essas questões. Professor, então vamos começar. Nos explique, dentro daquele conceito nosso de que o programa também é para outras pessoas interessadas em educação, o que vem a ser essa Base Nacional Comum Curricular e em que processo que ela está de desenvolvimento, seus problemas atuais. Então, nós estamos aqui falando em nome de um grupo de trabalho que a gente vem realizando aqui na universidade, com pesquisas na área de currículos, culturas, linguagens e formação de professores. E eu destaquei inicialmente a fala na apresentação do documento do ministro Mendonça Filho, quando ele vai dizer que a base, o objetivo principal da base é alinhar aos melhores sistemas educacionais e disputar nos rankings avaliativos. Eu acho que isso já diz as intencionalidades desse documento, né? Então, a base faz parte de uma política de regulação sobre um viés privatista e mercadológico. A base propõe uma aprendizagem com base em competências e habilidades, que eu acho que a Tereza vai poder explicar um pouco o que isso repercute nas escolas, nos processos de aprendizagem, com uma concepção curricular articulada à avaliação padronizada e estandardizada, né? Então, a noção de competência na base, ela é materializada com meta a ser atingida. Então, os alunos, os professores terão que se preocupar com uma avaliação de desempenho. O que eu acho importante a gente trazer em termos de políticas, né, públicas e políticas educacionais? Tem um autor que é o Stephen Ball, ele é um inglês, que ele vai dizer que como as reformas educacionais têm por viés essa ideia de centralizar e intervir no currículo, na avaliação e na formação de professores. Então, é um pouco esse movimento que a gente vê que foi desde a implementação da base, né? E que interesses tem por trás deste documento. Quem são os agentes financiadores desse documento, né? Quem está por trás da elaboração desse documento? Então, são vários aspectos que a gente vai ter que parar para analisar e, principalmente, os movimentos que nós, pesquisadores, nós, estudiosos no campo da educação, estamos fazendo como movimento de resistência a esse processo. Mas o que muda em termos de avaliação? Assim, essas metas, atingir essas metas daquilo que já vinha sendo feito na educação, de sempre preparar o estudante para o vestibular ou para o Enem, sempre já com um foco bem programado, sem pensar na complexidade, nas diferenças, tudo. O que muda com essa base daquilo que já vinha sendo aplicado, de fato, por vários sistemas educacionais? Bom, você tem razão. A base vem no sentido de aperfeiçoar um movimento que já vem acontecendo há algum tempo, né? Sobretudo com a constituição no Brasil de um Sistema Nacional de Avaliação. Isso, no caso brasileiro, é relativamente recente, vem da década de 90. Desde então, há uma necessidade de que se uniformize o currículo, né? Porque se eu tenho que avaliar de forma padronizada, é preciso que o currículo corresponda a essa padronização. Então, nós já tivemos os parâmetros curriculares nacionais, que foi um primeiro movimento de padronização, mas que não chega ao detalhamento que a base propõe, né? Então, a base ela vai sendo constituída de tal forma
que é possível construir questões, né, nos exames estandardizados para avaliar cada um dos itens que a base apresenta. Na sua pergunta, você diz, olha, mas a escola sempre encaminhou para o vestibular, para o Enem, né? Isso é uma escola, uma perspectiva de escola e uma compreensão de qualidade da escola. Se nós pensamos a escola, e sobretudo a escola pública, né, como direito de todos os brasileiros, e que todas as crianças, adolescentes, jovens e também adultos têm direito a essa escolarização, nós não podemos pensar num único movimento, que é aquele que leva para a universidade, né? Ou aquele que se direciona à universidade, porque não necessariamente garante o ingresso na universidade. Nós temos outros percursos formativos, nós temos outros percursos de vida, nós temos outros desejos, expectativas, necessidades na sociedade brasileira e que a escola precisa entrar em conexão com essa pluralidade que nos constitui como sociedade. Então, realmente, o que a base faz do ponto de vista da sua articulação com a avaliação? Ela vai afinando os mecanismos de padronização e vai afinando os mecanismos de seleção e, portanto, né, a palavra que fica, de certa forma, escondida na ideia de seleção é a exclusão. Porque quando eu seleciono, eu excluo um segmento, um grupo, um conjunto de pessoas. No caso brasileiro, a nossa exclusão tem nome, endereço, rosto, sobrenome, né? A nossa exclusão está concentrada em determinados segmentos da população brasileira, muito especialmente as classes populares. Então, nós vemos aí uma articulação, né, de um processo de escolarização que deve ser direito de todos, mas ele vai se articulando aos processos sociais de exclusão. Esse é, eu diria que é o risco central que nós vamos percebendo, né, um conjunto de pessoas que trabalham no campo da avaliação, que vão articulando com o currículo, que vão percebendo nesses mecanismos de produção de avaliação padronizada em larga escala. Mas o discurso que o governo faz, que o Ministério da Educação faz, é exatamente de que a base vai ajudar a incluir mais pessoas. Então, um estudante que está lá nos cantões da Amazônia vai poder disputar uma vaga na Universidade de São Paulo. Um estudante de periferia vai ter as mesmas qualidades que um estudante de escola particular, muito caro, não sei o quê. Assim, onde que a gente consegue, já que nosso programa é um programa, a gente sempre sustenta isso, que é um programa que tem partido. A gente fala, não é escola sem partido, é uma escola de partido, é o partido da educação. Então, como que a gente consegue mostrar para os pais, professores, esses educadores todos do Brasil afora, de que esse discurso é no fundo, um engodo, né? De que, não, tem sim um projeto por trás disso, que é um projeto bem empresarial até. Então, como é que a gente consegue mostrar para quem está lá na escola de que, na verdade, não é isso? A gente não vai fazer uma padronização, a gente vai fazer uma exclusão. Eu acho que um dos aspectos que a gente precisa destacar, que também está escrito na parte introdutória da apresentação da base, dita pelo ministro, é que houve uma enorme participação, né, e envolvimento da sociedade, dos professores e das escolas. Isso não é verdade, né? Quem acompanhou todo o movimento de elaboração da base desde a sua primeira versão sabe as dificuldades de escuta que os movimentos sociais, os pesquisadores no campo do currículo, das áreas de políticas, de todas as áreas, né, que a base trata, teve dificuldade de lidar com esse processo de elaboração. Isso é um ponto importante. Para vocês terem uma ideia, quando eles pediram a consulta da sociedade, tinha números limitados de caracteres para a gente se posicionar, né? E sem contar outras necessidades. Mas a gente, em todas as universidades, a gente viu um movimento intensivo de pessoas estudando o documento, pessoas fazendo análise crítica desse documento, divulgando, né? Então foi um trabalho de resistência, né? E um trabalho muito nesse campo.
Agora, quando você diz, né, Edgar, do discurso, eu acho que a Tereza foi muito clara de dizer as intencionalidades e como isso não é novo, né, assim, desde realmente da década de 70, que já havia críticas a essa perspectiva de trabalhar numa racionalidade técnica da educação, e a gente tem visto que esse movimento da base, a forma que vem escrita esse documento, é um retorno a essa ideia, né, de que alguém vai dizer para as escolas o que tem que ser feito. A gente tem convites de várias escolas e os professores, quando vão dialogar com a gente sobre esse documento, né, então como que isso que a Tereza falou se materializa no campo da escola? Os professores falam: eu tenho aulas maravilhosas com os meus alunos, eu tenho uma maneira super legal de trabalhar esse processo ensino-aprendizagem, mas eu não consigo tirar a culpa de que eu tenho que seguir os descritores do Enem. Eu tenho que preparar esses alunos para uma prova, entendeu? Então, o que tem de mais precioso na escola, e nas escolas, é importante isso que a Tereza traz, né? Assim, a gente não tem uma escola. A gente tem diversidade de escola, a gente tem pluralidades de sujeitos que habitam essas escolas e eles precisam ser perguntados que escola eles desejam, que conteúdos são importantes para aquela comunidade, né? Então essa ideia assim de destacar conteúdos mínimos, né, de destacar quais são os essenciais, já foi criticada há muitos anos pelo campo dos estudos curriculares, né? E que a gente avançou, mas parece que a gente está tendo agora um retrocesso nesses processos e que a gente vai precisar estar muito atento. Então, o que a gente faz nas escolas, nos movimentos da escola, é exatamente esse. Quem constrói o projeto político-pedagógico é a escola. São os professores e alunos e sua comunidade que precisam decidir o que ensinar na escola. Como ensinar na escola, né? Então essas são coisas que a gente no campo dos nossos estudos e pesquisa a gente não abre mão. E a vida se afirma todos os dias nas escolas. A gente não pode esquecer disso. Professores e alunos fazem as escolas todo dia. Então, por trás dessa ideia, né, de base nacional comum curricular, tem sim um interesse, né, privatista, mercadológico, que a gente não pode perder de vista e isso está muito claro quando a gente vê quem são os financiadores da base. Mas como é que a gente pode ajudar a esse professor que está lá na ponta, né, na escola, que ele recebe praticamente aqueles livros didáticos, apostilas, já com tudo marcadinho, que a avaliação ao final de cada semestre ou de cada etapa é idêntica, seguindo aquilo que o livro didático ou a apostila mandou, como é que a gente consegue colaborar nessa autonomia do professor lá em sala de aula para avaliação? Se ele tem que seguir essa base comum, mas que ele tem que também saber essa construção político-didático-pedagógica do seu público ali, da sua comunidade. Como fazer essa avaliação diante de algo que já vem tão fechado? Uma discussão importante no campo da avaliação, que também não é recente, né, é em torno da avaliação que vem sendo denominada como avaliação classificatória. Né? Qual é a função da avaliação? Ela constitui um padrão, ela verifica por diferentes instrumentos, em geral a prova, mas não só, né, ela verifica o desempenho do aluno naquele instrumento, a partir daquele padrão, né, e vai classificando esse estudante a partir do seu distanciamento ou proximidade ao padrão. Isso é um modelo mais, vamos dizer, mais tradicional, mais enraizado nas nossas práticas cotidianas em relação à avaliação, né? No campo da avaliação, nós temos discutido esse modelo faz muito tempo e temos proposto outras possibilidades, né? Que seja uma avaliação muito mais voltada ao processo de aprendizagem, à compreensão desse processo, né? A possibilidade de visualização dessa dinâmica e
a relação entre a dinâmica de avaliação e a dinâmica de ensino, né? Tanto assim que muitos de nós nem usamos ensino-aprendizagem, usamos aprendizagem-ensino, né? Já que a centralidade do processo está na aprendizagem. Então, nós temos aí um deslocamento da avaliação de um processo classificatório para um processo que alguns denominam de compreensivo ou reflexivo, dialógico, né? Que ele vai trazendo tanto para os docentes quanto para os estudantes elementos de reflexão e de compreensão, né? Então, não só o que eu aprendo, mas como eu aprendo ou como eu não aprendo, né? Que trabalhos pedagógicos funcionam e que trabalhos não funcionam. Como é que os estudantes vão dialogando com as propostas, como é que os estudantes recolocam propostas para os professores. Isso entra no campo de uma avaliação mais ampla. Claro, se nós temos conteúdos definidos, metas a atingir, descritores muito específicos, esse movimento mais amplo, mais reflexivo, ele vai sendo impedido, ele vai sendo reduzido, não impossibilitado completamente, porque, como a Sandra disse, na sala de aula, na escola, nas relações, a gente inventa, reinventa e vai produzindo alternativas. Mas ele vai, quanto mais, né, os documentos oficiais, os materiais que o acompanham, quanto mais essa perspectiva de trabalho pedagógico vai afunilando o processo, mais dificuldade nós encontramos na escola e na sala de aula para ter um trabalho mais amplo com a perspectiva do conhecimento. Porque, veja, o que nós estamos buscando na lógica da base não é o conhecimento, é atingir metas, né? E eu posso atingir metas sem trabalhar o conhecimento na sua densidade, né? E posso, trabalhando o conhecimento de um modo mais aprofundado, me deslocar ou me distanciar da possibilidade de atingir estas metas. E como é que, Sandra, dentro de uma perspectiva de empresarial que está se avolumando na educação no Brasil, parece ser muito cômodo para esses grupos empresariais, em parceria com grupos editoriais, ter uma base comum. E como romper isso, né? Já que tem uma possibilidade de resistência dentro da universidade, a formação de professores tem trabalhado isso, mas como mostrar para a sociedade que isso está caminhando para algo que só vai formar pessoas muito técnicas ou pessoas muito decoradas naquilo que está na base? Como é que a gente pode pedir a colaboração da sociedade para que isso mude? Então, a gente sabe que essa ideia, né, é um apostilamento desses processos e desvalorizando não só os professores, mas as universidades, de elaboração desses documentos e dessas formações. Para vocês terem uma ideia, a gente teve recentemente a notícia de que a Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, foi convidada aqui no Brasil para trabalhar com a formação dos professores, né? Então, esse é um ponto que, mais uma vez, desvaloriza o quê? O cotidiano da escola, o que professores, gestores fazem todos os dias nas suas escolas. E outra coisa que você perguntou que é importante a gente trazer é que a defesa, né, dos elaboradores e quem tem promovido essa ideia da base é de que esse vai ser a salvação da qualidade da educação no Brasil. É esse documento que vai possibilitar a justiça social e cognitiva, né? Então, a gente sabe que em processos como a Tereza bem falou sobre as questões avaliativas, o que a gente vai ver é muito mais processos de exclusão, segregação, desfavorecendo ainda mais as classes menos favorecidas. E Tereza, a Sandra falou que o governo, os empresários vão buscar modelos de fora, modelos avaliativos de fora, PISA e etc., OCDE. Tá, mas os programas de pós-graduação em educação, os cursos de formação de docentes no Brasil, estão atentos a isso? Quer dizer, os programas de pós-graduação no Brasil estão colaborando com reflexões e formação para que nossos futuros educadores
tenho essa visão de que é uma grande orquestração empresarial e não voltada para a educação? Assim, como é que hoje estamos tratando disso? Eu acho sempre difícil falar no Brasil como um todo, né? Porque o Brasil é imenso e cabem muitas coisas diferentes dentro de qualquer âmbito que a gente vai pensar no Brasil. Inclusive no que se refere à universidade e à formação de professores. Quer dizer, há também empresas, né, fazendo formação de professores, há universidades que são empresas. Então, nós também temos que pensar nessa multiplicidade de formação que está posta na realidade brasileira. Mas eu entendo que há um segmento grande, importante, né, das universidades, muito, não exclusivamente, mas muito articulada pelas universidades públicas, pelos seus programas de pós-graduação. Quer dizer, nós temos uma densa produção acadêmica nesse sentido, e nós temos uma produção muito intensa em relação com as escolas, né? Muitos dos nossos programas trabalham com pesquisas, com pesquisadores que estão vindo das escolas, né? Com pesquisas articuladas no cotidiano da escola. Então, eu entendo que muitos de nós estamos, sim, atentos a essa questão e estamos trabalhando, não de agora, né? Mas desde que essa questão vem se colocando, temos trabalhado na formação. E eu entendo que uma das questões importantes da gente pensar, tanto na formação inicial quanto na formação continuada, né, como nas diferentes possibilidades de reflexão que a gente tem, qual é o lugar da escola na redução da imensa desigualdade social e econômica existente no Brasil e como é que nós não conectamos a redução da desigualdade social e econômica à negação da diferença de culturas que existe no Brasil. Porque, como a gente sabe, todo currículo é uma opção política. E quando nós escolhemos determinados conhecimentos e negamos outros, nós estamos dificultando a possibilidade de que pessoas que são de determinados grupos culturais, que vêm com uma história, com uma formação, com um conhecimento, né, nós estamos dificultando que eles entrem em conexão com o processo de escolarização. Então, eu penso que nessa articulação é muito importante a gente ter atenção à constituição da sociedade brasileira, às tensões que estão postas nela, às possibilidades, não é? Porque a gente fala dos grupos populares, muitas vezes, não a gente aqui, mas muitas vezes quando se fala dos grupos populares, fala como um espaço unicamente de negação e de impossibilidade. Não é verdade, não é? As pessoas criam cultura, criam conhecimento, criam formas de vida, são imensamente capazes de produzir a vida daquilo que parece, em situações que parece que não há possibilidade. Então, como é que esse movimento potente de produção de conhecimento como parte de produção da vida pode alimentar as nossas práticas escolares cotidianas? E eu entendo que quando nós temos um currículo tão delimitado, tão estruturado, tão linear e tão articulado a um processo de avaliação que trata de verificar metas, nós estamos distanciando a escola dessa possibilidade de encontro, né, com os múltiplos conhecimentos que efetivamente estão dentro da escola todos os dias. Mas não tem, Sandra, alguma possibilidade, sim, nessa base comum, de ter um espaço para as particularidades e peculiaridades locais? Eles dizem que sim. Do planejamento? Eles dizem que sim. Eles dizem que base não é currículo, né, e que os currículos são construídos, né, no chão das escolas, no diálogo com as escolas, mas o que a gente tem visto é que a quantidade de objetivos que foram listados como essenciais, a gente diz que o mínimo vira o máximo, né? Aquilo que eu te falei, que os professores ficam absolutamente sufocados para dar conta daquela quantidade de objetivos que foram legitimados como os melhores, né? E a gente realmente não pode perder de vista isso, que existem pluralidades de escolas, né? Eu trabalho com educação do campo e quantas escolas multisseriadas que a gente tem visto
produzindo milhões de aprendizagens, milhões de conhecimentos, e o que a gente vê por trás disso é a tentativa de quê? Fechamento dessas escolas, para buscar o quê? A padronização, né? A uniformização, os conteúdos mais valiosos, sem perguntar para eles quais são para eles os conteúdos que eles acham mais importantes para aquela comunidade. E aí a gente pode trazer um exemplo muito recente, que foi belíssimo movimento de resistência, o Ocupa, né, dos estudantes secundaristas, quando eles foram para as escolas para dizer que a escola que eles querem não é essa que está sendo oferecida para eles. Então, a falta de escuta, né, dessa comunidade é que nos impressiona, né, e por trás de um discurso de que eles são, sim, abertos para o diálogo, para a conversa, para a participação. Então, o que a gente precisa garantir nas escolas é espaço-tempo de interação, de diálogo, de conversa, para a gente realmente poder buscar isso que a Tereza está trazendo, que é fundamental, que escola desejamos, né? Dentro dessa pluralidade e respeitando as diferenças e todas as diversidades que a gente tem nesse país imenso. Mas, Tereza, como é que a gente faz para mostrar para os estudantes e para suas famílias de que prova não é prova de tudo, de que a nota que o estudante chega em casa não é exatamente aquilo que... mas a mãe teve nota baixa, meu filho não vai saber, não vai conseguir nunca ter sucesso. Como é que a gente faz com que a sociedade entenda que o processo de avaliação é algo muito mais amplo do que simplesmente a nota, do que aquelas metas que foram traçadas, para ocorrer movimentos como esse, de uma apropriação do espaço da escola e dos currículos e também da avaliação. Como é que a gente pode colaborar para pais e estudantes entenderem, a avaliação tem um sentido, mas não é simplesmente a nota e a sua trajetória? Talvez o modo mais claro seja a eliminação da nota, né? Uma discussão de qual é a necessidade da nota. A nota representa o quê? Então, porque se nós temos nota, nós temos necessariamente um processo classificatório. E aí a gente acaba fazendo um discurso que ele é ambíguo. Porque a gente diz, olha, a nota, afinal de contas, não é isso tudo, não é tão importante. Sim, mas se você não tirou a nota, você não vai ser aprovado, não é isso? Então, quando as famílias se preocupam com a nota baixa, elas têm razão de se preocupar, porque é a escola que está dizendo à família que aquele estudante não está fazendo aquilo que deveria fazer segundo o padrão da escola. Então, eu acho que uma reflexão sobre o sentido da nota e não uma relativização, né? Mas que sentido tem a existência da nota no cotidiano da escola? Por que é que eu, como professora, preciso da nota? Uma pergunta atrelada a essa é por que é que o sistema precisa de uma nota? Porque elas são perguntas relacionadas, mas não são exatamente a mesma coisa. Então, como é que nós podemos criar espaços de negociação entre processos de regulação que talvez sejam necessários à constituição do sistema, e eu quero marcar o talvez, né? E os processos que são necessários à construção do trabalho pedagógico no cotidiano. Nós temos, se nós pensarmos hoje na escolarização obrigatória, né, as crianças de 0, né, a 10 anos, ou agora menos, né, de 0 a 8 anos, elas com muita frequência estão numa escola em que a nota não é obrigatória. Nós temos diversos estados, municípios, né, que trabalham com ciclos nos anos iniciais da escolarização. Então, tem um período longo da escolarização em que a nota não é obrigatória. Como é que se avalia aí? Quais são as práticas? Quais são os processos? Quer dizer, não estou dizendo que seja possível transpor, né? Porque a gente sabe que esse período de escolarização tem características próprias, diferente do ensino médio, por exemplo, a própria questão da unidocência, dos diferentes professores. Então, essa é uma questão a ser pensada, mas do ponto de vista do que está produzido no campo da avaliação, nós temos muitas respostas para essa pergunta. Ou deixando a nota em segundo plano, né? Ou mesmo chegando a eliminar a existência da nota.
voltando muito mais esse processo para uma compreensão do trabalho pedagógico e dos sentidos. Eu queria fazer uma observação retomando um pouco a conexão, né, com o sentido da escola, porque eu acho que a nota tem a ver com isso. A nota articula muito bem uma perspectiva meritocrática de sociedade. Então, é preciso aprender a desigualdade, é preciso legitimar a desigualdade e é preciso se conformar com esse lugar desigual que a escola me oferece, né? Então, eu gosto sempre de lembrar Paulo Freire dizendo que a escola não vai transformar a sociedade, mas a sociedade não se transforma sem a escola. Nós estamos num momento extremamente importante no Brasil. Que escola nós queremos produzir? Qual é a transformação que nós queremos produzir? Mas a gente tem que decidir que sociedade que a gente quer também, né? Mas assim, nós temos que ir pensando isso mais ou menos ao mesmo tempo, né? Porque, sem dúvida, a base institui uma transformação. Mas é essa transformação que nós queremos do ponto de vista de uma sociedade ao menos desigual, né? O que nós temos encontrado na nossa trajetória de pesquisa, com os grupos com que trabalhamos, com o que está na literatura, é de que não, que esse modelo intensifica as desigualdades. Então, é só para complementar que a Amped criou logo no momento da elaboração da primeira versão da base, né, uma campanha, que foi o Aqui Já Tem Currículo, né? Essa campanha a gente achou super fantástico, que era uma forma das escolas, com todas as suas diferenças, com todas as suas realidades, em contextos diversos, né, que o Brasil tem, pudessem mostrar o que elas fazem, né, uma valorização, mais uma vez, desse reconhecimento do trabalho das escolas e dos professores. E a gente tem intensificado essa campanha, pedindo, quando você diz o que nós podemos fazer, pedindo que as escolas, em todos os lugares das suas existências, possam afirmar as suas vidas tão diversas que são e poder divulgar para que a gente possa, mais uma vez, valorizar e reconhecer e sair e romper com essa ideia de currículo único, de forma de padronizar o ser humano e perder o que tem de mais humano, né, quando a gente perde a diferença. Então, infelizmente, a gente tem assim, muitos temas ainda, muita abordagem para fazer, mas eu acho que a gente pode colaborar um pouco, trazendo essa discussão no Temas de Educação, nessa edição do Temas de Educação, sobre o que vem a ser essa Base Nacional Comum Curricular, o processo de avaliação também, mas que não se esgota aqui, que continue acompanhando nossos programas, que a gente sempre vai tentar colaborar com opiniões e reflexões para transformar dentro da escola e também famílias em relação a isso. E agradecer a professora Maria Tereza Esteban, que pôde nos ajudar com isso, e a professora Sandra Kretl, hoje aqui num papel duplo, não só de produtora executiva desse programa, mas também como educadora e especialista nessa área. Então, continue nos assistindo. A gente está disponível nas redes sociais, no YouTube, do Centro de Educação aqui da UFES, em TVs universitárias e públicas pelo país, e mande sugestões para mais temas em educação. Obrigado.